Agora iremos para o próximo assunto, que será ambiguidade. Vamos lá ver a definição. A ambiguidade, também chamada de anfibologia, é a duplicidade de sentidos numa mesma sentença. Mais uma vez, a ambiguidade, também chamada de anfibologia, é a duplicidade de sentidos numa mesma sentença. Ou seja, dentro de expressões, textos ou frases, vocês poderão encontrar sentenças que causam ambiguidade, ou seja, há um duplo sentido. Você não consegue entender de forma clara o que aquela frase ou expressão está querendo te dizer. Ou seja, é aquilo que pode ter mais de um sentido ou significado, podendo ser dentro de uma frase ou de um texto. Pelo fato de reunir mais do que uma interpretação possível, as ambiguidades podem gerar um desentendimento no discurso, motivo pelo qual devem ser evitadas nos discursos formais. Assim, quando surgem por descuido, as ambiguidades são consideradas vícios de linguagem. Agora veremos alguns exemplos onde há ambiguidade. Por fim, levou o filho para o seu quarto. Aí nós podemos ver que não está tão claro o sentido da frase. Nesse exemplo, há ambiguidade por quê? Porque não está definindo de quem é o quarto. O quarto pode ser do filho ou da própria pessoa que irá levar o filho, ou do pai ou da mãe. Ele não consegue definir e fica esse duplo sentido. De quem será o quarto? Será do filho ou será do pai, da mãe? A ambiguidade, ela te gera essa dúvida, te gera esse duplo sentido. Pode ser encontrado em frases, como nós estamos vendo aqui, mas principalmente dentro de textos, quando alguma palavra ou expressão está posicionada de maneira errada, ou até mesmo quando há uma pontuação errada. Agora nós vamos para o próximo exemplo. Exemplo 2. O guarda deteve o suspeito em sua casa. O guarda deteve o suspeito. Mas o que é que está te causando a dúvida, o duplo sentido dessa frase? Em sua casa. Agora me digam, de quem é a casa? Será que o guarda deteve o suspeito na sua própria casa? Ou o guarda deteve o suspeito na casa dele, na casa do próprio suspeito? E aí, qual será a resposta? Essa é a função da ambiguidade, te deixar na dúvida. Você não vai conseguir chegar a uma conclusão de forma eficaz. Por quê? Porque há um duplo sentido na frase. Não sei se foi na casa do guarda ou na casa do suspeito. Dando continuidade, vamos para o exemplo 3. Pedro disse ao amigo que havia chegado. Aparentemente, a frase está correta, mas a ambiguidade, onde é que está acontecendo aí? Chegado aonde? Onde Pedro chegou? Será que Pedro chegou na casa dele ou chegou na casa do seu amigo? Será que eles marcaram algum ponto de encontro? Ele disse que tinha chegado? É aí onde está a ambiguidade dessa frase. Depois de vermos esses exemplos, temos mais duas informações importantes. A ambiguidade, ela pode ser de dois tipos. A ambiguidade estrutural e a ambiguidade lexical. Então vamos ver a definição de cada uma e alguns exemplos. A estrutural provoca ambiguidade por causa da posição das palavras em um enunciado, gerando uma má compreensão do seu significado. Vamos ver um exemplo agora. O celular se tornou um grande aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas tarefas. Vamos lá mais uma vez. O celular se tornou um grande aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas tarefas. Nessa frase, o que gera a ambiguidade são as posições das palavras esse e suas, que elas tanto podem fazer referência ao celular quanto ao homem, dificultando a direta interpretação da frase e causando uma ambiguidade. Se nós voltarmos lá para o exemplo, como nós vamos fazer agora, ele diz que o celular se tornou um grande aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas tarefas. Eu posso tanto pegar o esse e fazer referência ao celular,
mas eu também posso pegar a mesma palavra e fazer referência ao homem. Assim, quando eu chego na outra parte que eu pego suas tarefas, eu posso fazer referência às tarefas do celular, mas eu também posso fazer referência às tarefas do homem. Então, essas duas palavras, essas duas expressões que estão gerando a ambiguidade dentro dessa frase. Depois de vermos o exemplo sobre ambiguidade estrutural, vamos ver agora o que é a ambiguidade lexical e um exemplo referente a ela. Na ambiguidade lexical, uma determinada palavra assume 2 ou mais significados, como acontece com a polissemia, por exemplo. Ou seja, dentro de uma frase, uma única palavra irá assumir mais de um significado. Vejam no exemplo a seguir. O rapaz pediu um prato ao garçom. Prestem bastante atenção nessa frase. O rapaz pediu um prato ao garçom. Só que nessa frase há uma palavra que ela vem trazendo 2 significados que veremos agora. No exemplo acima, a palavra prato pode se referir ao objeto em si, onde se coloca a comida, mas também pode se referir a um tipo de refeição. Qual foi o tipo escolhido? Qual foi o prato que ele escolheu? Será que foi uma picanha com baião? Será que foi um arroz à grega? Ou será que ele só pediu um único prato, o objeto em si, para poder colocar a comida? Então, quando eu me refiro à ambiguidade lexical, é quando uma única palavra assume mais de um significado dentro da frase ou então do contexto que ela esteja inserida. Agora que já vimos a definição de ambiguidade, os seus tipos, vimos alguns exemplos, agora vamos pôr em prática. Eu irei colocar aqui no vídeo algumas questões e logo em seguida eu venho comentando a questão com a resposta correta. Então vamos lá para a primeira. As proposições a seguir são manchetes veiculadas pelo jornal Correio Brasiliense. Identifique quais delas apresentam ocorrência de ambiguidade na sua construção. Prestem bastante atenção no enunciado. O que é que o enunciado da questão pede? Que você identifique quais delas apresentam ocorrência de ambiguidade. A ocorrência de ambiguidade é quando ela está acontecendo, é quando eu vou ler a mensagem e vou perceber que há uma ambiguidade nela. Na primeira manchete diz o seguinte: mãe é condenada por matar recém-nascido em crise no pós-parto. Segunda manchete: mãe que jogou o bebê no lago é denunciada por homicídio qualificado. Terceira manchete: polícia entra em confronto com manifestantes contra a Copa do Mundo. E a quarta: São Paulo quebra a invencibilidade do Cruzeiro em casa. Essas são as 4 manchetes que vocês acabaram de ver. Agora deixem aqui embaixo nos comentários quais são as manchetes que vocês acham que apresentam ambiguidade. Nos itens a seguir da questão, nós podemos ver aí o item A. Só apenas a manchete 2 e 3 apresentam ambiguidade. Item B, 1, 3 e 4. Item C, 1, 2 e 4. Item D, 1 e 4. Ou item E, 1, 2, 3 e 4. Agora iremos retornar às manchetes e analisar cada uma delas. Primeira manchete: mãe é condenada por matar recém-nascido em crise no pós-parto. Nós podemos perceber que o que vai te causar ambiguidade é quando eu faço a referência em crise no pós-parto. A crise, por quem pode ter tido, foi a mãe, mas, por incrível que pareça, pode fazer referência ao recém-nascido. Quando eu analiso a expressão em crise pós-parto, ela não fica clara se ela vai fazer referência à mãe ou ao recém-nascido. Então, nesse caso, a sentença 1, ela apresenta a ambiguidade. Vocês podem circular aí, já deixar circulado que a primeira apresenta ambiguidade. E agora vamos ver nos itens, em quais itens ela aparece. Ela aparece na letra B, letra C, D e E. Ainda temos 4 itens para eliminar, já que o A não tem a sentença número 1, ele já está excluído como resposta correta. Na segunda manchete diz aí:
Mãe que jogou o bebê no lago é denunciada por homicídio. Quem jogou o bebê no lago? A mãe. Quem foi jogado no lago? O bebê. E quem foi denunciada, que já está no feminino, faz referência à mãe. Então, na frase está muito bem explícita todas as informações e nela não há ocorrência de ambiguidade, porque eu consigo identificar com clareza todas as informações que estão presentes nela. Vamos lá mais uma vez. Quem jogou o bebê no lago? A mãe. Quem foi jogado no lago? O bebê. E quem foi denunciada por homicídio qualificado está se referindo à mãe. Então eu consigo ver todos os elementos com clareza. Nesse caso, não há ocorrência de ambiguidade. E se formos para os itens, vamos ver agora quais itens serão eliminados. Então, os itens a serem eliminados aí é o item C e o item E. Vamos ficar em dúvida apenas no item B e D. Agora retornaremos às sentenças e continuaremos com a nossa análise. Manchete 3. Polícia entra em confronto com manifestantes contra a Copa do Mundo. Vejam nesse caso que a expressão contra a Copa do Mundo, ela está fazendo referência a quem? Será que é a polícia que está contra a Copa do Mundo ou são os manifestantes? Então, gerou uma ambiguidade aí no momento que eu não consigo identificar quem está contra a Copa do Mundo, se é a polícia ou se são os manifestantes. Indo para os itens, veremos agora qual deles, se é a letra B ou se é a letra D, que a sentença 3 está incluída, já que ela gera ambiguidade. Nós podemos perceber que o item correto será o item B, porque ele apresenta a manchete 1, 3 e 4. Podemos perceber agora que o item correto é o item B, que apresenta as manchetes 1, 3 e 4. Já o item D, ele só apresenta 1 e 4. Vamos retornar à questão só para concluir a análise da manchete 4. Na manchete 4 diz aí, São Paulo quebra a invencibilidade do Cruzeiro em casa. O que podemos perceber é na expressão em casa. Por quê? Porque eu já sei que quem quebrou a invencibilidade? São Paulo. E de quem era a invencibilidade? Do Cruzeiro. Mas quando eu vejo a expressão em casa, eu não consigo definir de quem é a casa. Se é do São Paulo ou se é do Cruzeiro. E aí acontece a ambiguidade nessa quarta manchete. Depois de resolvermos essa questão, vamos para a questão número 2. Na questão número 2, o enunciado é bem simples. A frase abaixo em que ocorre ambiguidade é: item A, o cargo de oficial de justiça é importante. Item B, ninguém mais os encontrou de novo. Item C, tudo foi organizado para o julgamento. Item D, as folhas do caderno despencaram. Item E, a nomeação do ministro foi surpreendente. Então, qual item da questão 2 é o correto e que apresenta ambiguidade? Dá pausa no vídeo, analisa os itens com calma, deixa sua resposta aqui nos comentários mais uma vez para saber qual item que você considera correto. E agora eu vou voltar com a resposta. A resposta correta é o item E. A nomeação do ministro foi surpreendente. Mas como assim, Cleilson? Há uma ambiguidade aí? Sim, quando eu me refiro à nomeação. Essa nomeação foi feita pelo ministro, ele que assinou essa nomeação, ou o ministro que foi nomeado? Será que esse ministro foi nomeado a outro cargo, ganhou uma outra nomeação? Então, o item que apresenta a ambiguidade é o item E. A nomeação do ministro foi surpreendente. Com isso, podemos perceber que a ambiguidade é um recurso muito utilizado nos textos poéticos, uma vez que oferece maior expressividade ao texto. Além disso, também é usado nos textos publicitários para garantir humor. Neste caso, quando o seu uso é intencional, a ambiguidade é considerada uma figura de linguagem. Com isso, finalizamos a nossa aula. Então, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e até a próxima. Tchau!